Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João 17:18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo a estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal, reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessar-nos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da glória, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados,
para que no próximo dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada no nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Todos nós. A gente estava terminando o dia a semana passada em relação aos preparos da reunião mediúnica. Eu vou ler só para dar continuidade à pergunta seguinte, está um pouco relacionada. Existe uma analogia com as redes que os auxiliares da Rainha Isabel lançavam nos pântanos para resgatar os espíritos arrependidos, que quando têm bons sentimentos, fortalecem as margens da rede e podem ser resgatados. E quando os maus sentimentos, a rede se desvanece. Nas reuniões mediúnicas dos encarnados, que têm bons sentimentos e trabalham nos princípios doutrinários, cria-se ambiente propício para que as defesas se fortaleçam. Fora deste comportamento, os protetores não têm como fazer estas defesas sem os frutos animalizados dos encarnados, que fazem parte desta energia protetora. Então, uma reunião mediúnica, ela tem que ter como princípio os bons sentimentos de todos aqueles que trabalham. Fica muito difícil você trabalhar na reunião mediúnica onde tem sentimentos contraditórios, onde tem forças opostas. O sentimento da fraternidade entre os trabalhadores tem que ser algo que deve ser primado com muito carinho, com muita dedicação. Para que na base desse sentimento da fraternidade surja o sentimento da caridade. Entenda, vai ser impossível você querer fazer caridade se você não está sendo fraterno. Não tem como uma coisa não. É preciso, antes de tudo, fraternidade, para que depois você chegue na caridade. Como você vai querer ajudar os necessitados de uma reunião mediúnica se você nem com isso está fazendo entre as pessoas que estão encarnadas à minha volta? O que é que a gente já estudou a respeito do respeito em relação aos iguais? Essa palavra respeito, ela tem significado diferente de acordo com o nível em que você está enxergando, o que você está vivendo, o que você está experienciando. Respeito em relação ao superior, ele envolve obediência, resignação e reverência. Respeito em relação ao igual, que são os membros da reunião mediúnica, tem que ter honestidade, lealdade e justiça. E respeito em relação aos inferiores, que muitas vezes é o que a gente vai trabalhar dentro da reunião mediúnica, ou pelos aqueles irmãos que estão naquela situação de inferioridade, você tem que ter tolerância, não discriminação e consideração. Sem essas coisas não existindo respeito, acabou. Não tem reunião mediúnica produtiva.
Ela tem que envolver isso em tudo. Então, em relação ao superior, que é a doutrina que a gente está praticando, ali naquele momento, você tem que ter obediência à doutrina. Você tem que estar submisso a ela e reverenciando pela beleza e grandeza que ela está trazendo para você e para todos ali envolvidos. Em relação aos iguais, que são os trabalhadores daquele momento que estão ali encarnados, tem que ter sinceridade, tem que ter honestidade, tem que ter lealdade, ser leal um com o outro. Então, como é que pode ter lealdade se eu fico com ciúme de fulano? Como é que pode ter lealdade se eu fico só de olho esperando que alguém fale alguma coisa para depois eu querer subir em cima daquilo? Não existe isso. Tem que ter lealdade, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Precisa ser desse jeito. E acima de tudo, justo. Entendendo que justiça, a pessoa tem o que é de direito porque ela fez o que era devido. Então eu tenho que saber respeitar o direito do outro. Senão não dá certo a coisa. Reunião mediúnica funciona desse jeito. Se você tem esse respeito com o superior, se tem um respeito com o igual, aí você vai procurar fazer a caridade com aqueles que estão momentaneamente em situação de inferioridade. Essa palavra respeito também envolve tudo nos nossos relacionamentos humanos. Relacionamento de marido e mulher é horizontal. Respeito é entre iguais. Lealdade, honestidade e justiça. Imagina se você com o seu parceiro, você com sua parceira, se ela não é leal com você. O negócio fica bem complicado. Não é não? Se ela não é sincera, não é honesta contigo, fica mentindo para você, ou você mentindo para ela. Ou se você é injusto com o outro, que relacionamento horizontal vai ter desse jeito entre marido e mulher? Entre irmãos? Não vai ter. Relacionamento entre superior, que é o que acontece entre pais e filhos, o que é que eu tenho que ter para com meu pai? Obediência, submissão e reverência. Por pior que seja o pai ou a mãe, eu posso nem ter conhecido ele, eu tenho que ter. Porque se não fosse ele, eu não estava no mundo. No entanto, hoje em dia, a gente tem família, que tem pai e mãe que convive, e os filhos não respeitam os pais. E aí acham que estão certos. Imagina o que vai acontecer quando chegar no mundo espiritual. Mas uma coisa que é engraçada é que aquele que é filho hoje, amanhã vai ser pai. E a vida dá o que cada um merece. Fique esperto. Fique esperto. Porque é assim. Entenda, todos nós aqui estamos para trabalhar o sentimento de amor, que é fazer o bem do outro. E para fazer o bem do outro, eu tenho que respeitar. Se eu não praticar o sentimento de amor para com meus pais, eu também não vou receber sentimento de amor dos meus filhos. A coisa é simples. Não tem muito que fazer isso. Não tem que fosforilar muita coisa, não. Não tem. Está sendo arrogante e prepotente hoje com teu pai, te espera. Imagina o que é que vai acontecer contigo. Calcula, porque o troco vem. A vida é assim. A gente está recebendo aquilo que a gente está dando. E sempre vai ser desse jeito. Como Jesus falou, a cada um vai ser dado segundo sua obra. Sua obra foi boa, recebe. Não foi boa, também vai receber, não é bom. Entendeu? E fica nisso aí. Então, quando você vê uma pessoa que é uma pessoa bem direcionada, entenda, essa pessoa vai ser sempre, como eu já falei aqui algumas vezes, vai ser um bom amigo, vai ser um bom esposo, esposa, vai ser um bom pai, vai ser um bom filho, vai ser um bom colega profissional, porque quem quer ser bom, vai procurar ser bom em qualquer canto. Fica muito complicado a coisa quando não existe esse sentimento de respeito dentro de uma reunião mediúnica, como dentro de uma reunião de qualquer outro que você esteja participando. Mas a mediúnica é acima de tudo, sabe? Acima de tudo. Porque a gente lida com energias, com entidades, com fluidos, que a gente consegue entender pela abstração do pensamento. Porque, do ponto de vista objetivo, a gente não tem como medir isso, sabe?
Então a gente tem que ter uma visão muito boa das coisas, para que nessa reunião seja muito valorizado os bons sentimentos e trabalho dentro do princípio doutrinário. Aí eu pergunto para você, como é que pode uma pessoa que não tem grande conhecimento dos princípios doutrinários participar da reunião de Deus? Não pode. Ela tem que entender as coisas que estão acontecendo ali. Ela tem que ter estudado. O Kardec fala isso, entende? É bom que a pessoa, antes de chegar numa reunião mediúnica, ela conheça a doutrina, conheça o que é mediunidade, conheça o fenômeno mediúnico, para que quando as coisas estejam acontecendo, ela já sabe o que é que está se realizando ali. Ela não fica naquela expectativa, o que vai ser, o que não vai ser, será que vai ser certo, será que vai ser errado? Essa energia dela, esse pensamento de insegurança, interfere muito a produtividade e o resultado da reunião. Você tem que ter fé. Fé no sentido que a gente define. Não essa fé irracional, ignorante, mas uma fé que é um sentimento de convicção íntima num bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Então você sabe se comportar com fé porque você tem essa convicção. E tem essa convicção porque você estudou, você entendeu, você compreendeu, você pensou sobre o assunto, você refletiu, você tem essa convicção porque aquilo ali é sedimentado em uma certeza bastante objetiva daquilo que está acontecendo. Então você sabe se comportar, você sabe o que está acontecendo, você está preparado para as coisas que possam surgir, que fujam daquela rotina que todo mundo está achando que vai acontecer. Porque não existe rotina em reunião mediúnica. Sempre temos grandes surpresas e grandes aprendizados. Então, se você tem esse conhecimento doutrinário, se você tem esses bons sentimentos, se você tem um sentimento de respeito pelo outro, você não é uma pessoa falsa, hipócrita, legal, vai dar certo. Caso contrário, não vai dar certo. Para você ter uma noção do que é isso, no livro Missionários da Luz de André Luiz, André vai ver uma reunião de materialização com Alexandre. E que é uma reunião um pouco mais refinada do ponto de vista espiritual, pela delicadeza do envolvimento dos fluidos e pelo grau de vulnerabilidade que o médium fica em virtude de ser removido dele grande parcela de fluido vital. Então ele fica muito vulnerável até a ter infecções e doenças por causa disso. Então é preciso um preparo muito grande, um preparo do ambiente, todo médico vai ficar, tem que ser isolado, para não ter contato com os outros, é feito camada fluídica em volta dele, porque ele não vai ter defesa por causa dos fluidos vitais dele que estão muito baixos. Então é coisa muito delicada. E eles ionizam o ar todo para tirar as bactérias, afastar vírus, etc. E numa reunião dessa que o André chega lá, aí vem um dos trabalhadores do ambiente que estavam lá e diz: olha, fala para o superior que está lá com o André Luiz, fulano não está em boas condições. Aí ele olha lá e diz: não está mesmo. André Luiz olha e diz: não vi nada. Eu fiz: olha direito, sintam essa criatura. E quando ele se concentrou, ele percebeu que tinha fluidos alcoólicos. Ele não tinha bebido para ir para a reunião. Ele tinha bebido na semana anterior, dias anteriores. Mas os fluidos alcoólicos ainda estavam com ele. E o que foi que tiveram que fazer? Fizeram um campo magnético em volta dessa criatura, em que o hálito mental dele não chegava a ser exteriorizado para o ambiente, para não prejudicar os trabalhos do ambiente. Ele aspirava seu próprio hálito mental. Resultado: a reunião foi tranquila, não prejudicou ninguém, mas quando terminou a reunião, esse coitado estava passando mal horrores, querendo vomitar as tripas. Ele se intoxicou com ele mesmo, respirando seu próprio hálito mental. Então é isso que acontece. Então a pessoa acha que não vou beber hoje, domingão, minha reunião é na sexta, tá bom até lá, tem nada.
Tem sim. Tem muita coisa. E muita coisa mesmo. A gente tem que entender que a pessoa que trabalha em reunião mediúnica, ele precisa perceber que ele é médium todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano e todos os anos da sua vida. Ou ele é um trabalhador sincero, honesto, procurando educar seus vícios e trabalhar virtudes, ou ele vai se vincular com entidades inferiores. Por escolha dele. É por isso que a gente fala, a pessoa tem que estudar a doutrina. Não é chegar, mas eu sou eu sei, eu chego, eu faço. Faz uma cebola. Entenda? A mediunidade, ele é um atributo da pessoa encarnada, mas é propriedade dos desencarnados. Você pode ter um atributo. Se eles chegarem e disserem que você não vai trabalhar mais, você não trabalha. Chama suspensão da faculdade. Vai lá ler no livro dos legais sobre isso. Você tem uma certa faculdade, que a gente chama, a mediunidade é facultativa quando você tem o controle da faculdade. Você sabe se comportar, e isso tem que ter. Não tem que ser um médico deseducado, que chega na casa e sente influência e diz, fulano está perturbado, fulano me deixou assim. Aí começa a abrir boca, fulano, é os carregos, não, isso é falta de educação mediúnica. Isso é um médium totalmente despreparado. Ele não tem isso. Ele pode perceber, e deve perceber os fluidos. Assimilar é a opção. Assimilar é a opção. Se assimilou é porque quis. Ele faz aquilo porque não tem capacidade de ter controle do atributo que Deus deu para ele para ser trabalhado no caminho do bem. Então, são essas coisas que a gente tem que entender do ponto de vista doutrinário, para que a gente saiba com quem está lidando e como a gente vai lidar com essas pessoas. Entende? Uma pessoa que é passista, não tem essa história de que o tratamento que passa e passar mal porque fulano está lá. Isso não existe. Entende? Ele está sendo só um intermediário, ele não está sendo o comandante da coisa. O comandante da coisa são os protetores que estão lá em cima. Entende? Se você percebe alguma coisa, se percebeu, ótimo, mas se liga com o teu protetor. O teu problema é com o teu protetor, não é com fulano. Fulano vai ser ajudado de acordo com o merecimento dele. E que a espiritualidade vai saber, não é você quem vai dizer. Mas fulano está doente, deixa que eu dou passe nele. Por quê? Por que você vai dar passe nele? Por quê? Você é melhor que o outro? Não tem isso. Às vezes está uma fila de 8, 10 pessoas, a gente está dando um passe para aquele que está na nossa frente, que não merece coisa nenhuma, ele não vai receber nada. E o teu filho está sendo levado para outro, está no outro canto, em outra cadeira, não tem nada a ver. Então, são esses detalhes da doutrina e que a gente tem que compreender para que a gente eduque nosso orgulho e prepotência, sabe? Porque o que vale isso aqui tudo é você ter bons sentimentos e trabalhar diante da doutrina. Fora isso, gente, nós somos. Não tem muito o que fazer. Então, se está desse modo trabalhando, vai ter boas defesas. Se não estiver desse modo trabalhando, entenda, você pode comprometer todas as outras pessoas da reunião. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, sabe? Então, entendido bem essa parte, vamos ver a pergunta que é feita agora com o nosso amigo Adriano, que é uma pergunta bastante interessante. E quanto aos doentes penetrarem a sala mediúnica? Será isso certo? Muitas vezes as pessoas perguntam isso para a gente. Muitas vezes já, pacientes meus já perguntaram isso. E a resposta é bastante objetiva, que é isso aqui que ele vai dizer. Em uma reunião mediúnica séria, os doentes espirituais jamais deverão ter acesso às reuniões mediúnicas. Porque não há necessidade nenhuma disso. Pois a reunião mediúnica é para o desencarnado, não é para o encarnado. A reunião para o encarnado é o que a gente está fazendo aqui. A reunião mediúnica é para eles, que estão precisando dos nossos fluidos, das nossas ajudas, para serem direcionados e consolados no caminho do bem.
Então não tem necessidade nenhuma do doente estar participando da reunião. Nenhum. Aqueles espíritos que o acompanham, entenda, existe uma hierarquia no mundo espiritual em que ela é estritamente respeitada. O superior manda no inferior e o inferior obedece, sem ter como pegar birra ou ficar se estribuchando. É desse jeito. Aqui na Terra que as coisas são diferentes, sabe? O nego sempre quer dar um jeitinho para tentar enrolar e fazer ao seu modo. Lá não. Quando a entidade superior chega e diz: fulano, chegou a sua hora, você vai lá e ele vai. Ele não sabe o que está acontecendo. Se você for ler o livro dos domínios da mediunidade, tem um caso muito interessante a respeito disso, em que o obsessor é trazido por braços que ele não enxerga, e ele diz apenas que tem uma força incontrolável que levou ele até ali. E ele ameaça, né? Que apareçam seus covardes, que estão fazendo isso comigo, para que a gente venha tomar, duelar de frente um com o outro, nesse sentido. Mas o superior manda, traz, ele nem enxerga, ele vem e vai participar da reunião e não tem boca, ele vai mesmo. Vai mesmo. É muito interessante isso, sabe? Porque o médium, ele tem que ter um pouco dessa visão e desse autocontrole dele. Porque, entenda, se o protetor dele trouxe um irmão necessitado para ser orientado através dele, e se o médium tem essa capacidade de estar ao lado do seu protetor, sentindo a presença dele, ele tem que confiar. E aquele irmão inferior, por mais que ele faça coisas equivocadas, em que ele falar bravatas, etc., o médium, ele controla, desde que tenha educação. Nesse livro tem o que ele chama de sonambulismo consciente e sonambulismo inconsciente. É muito interessante, sabe? É a mesma coisa você falar psicofonia consciente e psicofonia inconsciente. Na psicofonia consciente, o médium se desdobra, a entidade chega, se envolve com seus fluidos, vai falar através do corpo dele, mas antes da palavra chegar no corpo, passa pela mente do médium, ele filtra o que ele vai dizer, e aí ele só fala o que o médium achar conveniente ele falar. Então essa história do médium chegar a dizer que a entidade chamou palavrão, quis bagunçar a reunião, na verdade quem está bagunçando é o próprio médium, que está permitindo que isso aconteça. Porque a maioria das faculdades psicofônicas conscientes é como se começa a trabalhar. Tanto é que existe uma certa dificuldade no começo da pessoa ficar querendo entender se o que ele está falando é dele mesmo ou se não é dele mesmo. Até ele vai, aos poucos ele vai percebendo bem a diferença, sabe? Então, essa é a psicofonia consciente, em que o médium percebe todo o pensamento e ideia que a entidade vai externar através do corpo dele. Um grau mais avançado e apurado na faculdade é a psicofonia inconsciente, em que o médium não precisa ter consciência do que a entidade vai falar, porque a afetividade dele, a amorosidade dele é tamanha que a energia positiva, amorosa dele, por si só, não deixa que a entidade fale o que não deve. É uma questão de afetividade na inconsciente. Na consciente é uma questão de cognição, de conhecimento. O ser humano é desse jeito. Nós temos a nossa inteligência cognitiva, a nossa inteligência afetiva e a nossa inteligência volitiva. No caso da psicofonia consciente, é a inteligência cognitiva que está comandando a coisa. No caso da psicofonia inconsciente, é a nossa inteligência afetiva, superior, amorosa, edificante, que por si só inibe aquela criatura que é inferior de falar o que não deve. Então são coisas que a gente tem que ter em mente. Então,
O doente em si não precisa, em momento algum, estar ali perto. E diga-se de passagem, não é o doente em si que vai ter que trazer a entidade para a reunião mediúnica. São os mentores do plano espiritual que vão fazer isso. E vão fazer de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Para que vocês entendam uma coisa como que é. Nesse livro Missionário da Luz, a gente já falou isso para vocês, mas vou falar nessa outra visão que eu vou tentar passar agora. Quando a Luz está no tratamento de passes, e ele está lá conversando com o Conrado, e chega um trabalhador e diz: olha, chegou o caso da 10ª vez. E André Luiz acha estranho, porque não sabia o que era aquilo, então o que é isso? Porque 10ª vez são as pessoas que chegam nessa casa, ou que chegam em qualquer templo religioso, seja ele qual for. Seja ele qual for, não precisa ser espírito. Quando ele chega necessitado, em nome da caridade e da fraternidade, os trabalhadores daquele local vão lá e aliviam em tudo aquele irmão por 10 vezes consecutivas. Se nessas 10 vezes consecutivas que foi aliviado, e que ele veio e escutou a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e não mudou nada, continuou sendo a mesma pessoa viciosa e equivocada, se ele não fez nenhum esforço edificante, a partir da 10ª vez a gente para de aliviar. Porque nós não estamos aqui para fortalecer os vícios dos outros, mas para ajudar os necessitados que querem se melhorar. O que eu quero dizer com isso? Então você vem e participa da reunião espírita, seja ela de estudo, como é a nossa, seja ela evangélica, como está tendo evangelho segundo o Espiritismo, ou na segunda, na quarta. Você entra lá para tomar seus passos, e você continua na sua vida feijão com arroz do mesmo jeito. Se bebe, continua bebendo, se fuma, continua fumando, se fala mal do outro, continua falando, se brigava com a mulher, continua brigando, se era irresponsável com o pai, continua sendo, se não trabalhava, continua sendo. Você continua do mesmo jeito. Você acha que Deus é bom ou Deus é bom? Vai ser ajudado até ele mostrar interesse que está fazendo esforço para se melhorar. Se tiver, continua sendo ajudado. Se não tiver, para. Fica com teus espíritos obsessores que estão junto contigo mesmo, são preguiçosos ou viciosos do mesmo jeito, porque não tem boca. Vocês se gostam desse jeito. Então, paciência. Cada um faz as suas escolhas. Sabe? Então, quando você procura se edificar, quando você faz um esforço de sua parte de se elevar, quando você procura estudar um pouco mais quando sai daqui, para aprender e trazer isso para a sua vida de relação, tanto com seu cônjuge, na sua família, no meio social, seja lá qual for, se você procura ser uma pessoa melhor, e se você faz isso com afinco e com determinação, entenda, aqueles espíritos familiares, simpáticos seus que conviviam com você, ou eles melhoram também, como você está melhorando, ou eles vão ser afastados de você. E você vai ter espíritos melhores chegando para junto de você. Aqueles que têm obsessão odiosa, vendo que você está melhorando, vão ficar muito irritados e vão fazer de tudo para que você não vá adiante. Mas se você tem esforço de sua parte, de elevação, de querer se melhorar, entenda, e sim a espiritualidade superior que vendo o teu esforço vai lá e diz: não, chegou a hora desses irmãos serem esclarecidos, para que eles tenham dado uma oportunidade também de acordar para a verdade, já que o encarnado está fazendo por onde? É assim que funciona a coisa. Vão ser trazidos aqueles de acordo com o merecimento, ou do encarnado, ou do desencarnado. A meritocracia é a própria lei de Deus, e não sou eu quem está dizendo isso, está lá no livro dos Espíritos. O que diferencia os filhos de Deus é o mérito, e ponto final. É por isso que Kardec fala: fazer por merecer, eis a questão para tudo na sua vida. Faça por merecer, que você vai ter. Se você não fizer, problema seu. É assim que funciona. Então, que a gente não vá querer intervir
em reuniões mediúnicas, evocando coisas que a gente não conhece. Então não é porque sua mulher, seu primo, seu vizinho, seu cunhado, seu sei lá quem está passando por dificuldade, que você frequenta uma reunião mediúnica, mas eu vou pensar para que fulano seja assistido. Não é assim. Não é assim. Fulano encarnado, para ser assistido, ele vai ser assistido pelos encarnados também. Que é o que a gente vai ver logo a seguir nessa resposta, sabe? Então, ninguém precisa, de jeito nenhum, trazer doentes espirituais encarnados para participar de reunião mediúnica, para que esses irmãos que o acompanham sejam orientados. Isso é extremamente equivocado e não deve ser feito dessa maneira. Ele quer, como ele fala aqui, reuniões mediúnicas é para o desencarnado, e assim deve ser. Para o encarnado vai ser outro tipo de reunião. E por que isso é muito mal? Primeiro que a pessoa que vem, que está doente, ela não conhece a doutrina. Ela ouviu falar de espiritismo pela boca dos outros. Ela deve ter alguma informação, se é que é informação, não sei se é informação, deve ter tido alguma notícia de alguma coisa a esse respeito, mas doutrinariamente ela não sabe nada. Aí você vai botar uma pessoa que não sabe nada, que tem medo dos espíritos, como diz o outro, para que ela sente lá, e você vai fazer uma comunicação que era subjetiva e abstrata, em que estava sendo um diálogo apenas mental entre o obsessor e o obsidiado, e você vai trazer como um diálogo concreto, em que o irmão vai vir e vai jogar na cara de todo mundo os impropérios que existem naquele relacionamento doentio. Acha que vai ser bom? Não vai ser bom para ninguém, porque a pessoa não está preparada para isso. Vai olhar, você fez isso, e pode jogar na cara muita coisa, sabe? Muitas verdades. Que pode trazer coisas muito mais dolorosas para aquela criatura que está passando por uma situação já difícil, ficar pior ainda. Ainda no mais, e não é só que o desencarnado vai jogar toda a sua ira no encarnado. Ele vai ficar cada vez mais enraivecido. E vai ficar enraivecido com o médium também. E com a casa também que ele está frequentando, com todas aquelas pessoas que estão ali naquela reunião. Porque estão querendo meter o dedo onde não devia. É você mexer com a vida dos outros. Você não gosta que fosse mexer na sua vida, então como é que você vai mexer na vida dos outros? Que direito é isso que você acha que você tem? Então a gente tem que ter essa visão. Então quando você vê pessoas em reuniões, onde fica esse oba-oba, de comunicação mediúnica, de fulano, ciclano, beltrano, muitas vezes é feita reunião a público, e as pessoas gostam, até vibram. Viu? Obsessor de fulano? Ah. Gente, é tudo equivocado. Isso não é espiritismo. Isso é mediunismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espiritismo, as reuniões mediúnicas são reuniões particulares, por pessoas esclarecidas, bem orientadas, por médios que têm essa capacidade facultativa da sua do seu atributo mediúnico, onde já existe um amadurecimento entre o médium e o seu protetor, para que as coisas fluam da maneira correta, sabe? E a gente tem que primar por isso. E não há de ser diferente. Não há de ser diferente. A gente precisa ter essa visão e esse bom senso e essa prudência, sabe? Então não queira você participar de uma reunião mediúnica se você está com algum problema, ou querer participar sem ter conhecimento, porque isso não vai trazer nada de bom para você, nem vai fazer você ser mais convencido ou não do espiritismo. Não tem nada a ver. Mas o que é mais interessante é que com o doente a gente tem uma série de coisas para fazer. E nessa série de coisas que a gente tem para fazer com ele,
Veja se as pessoas fazem. Isso é o que compete ao encarnado. Quanto ao encarnado, ele deve ser assistido nas reuniões evangélicas, nos estudos, nos passos, na água purificada, em oração, trabalhos fraternais de várias qualidades. Levar os encarnados para as reuniões de desobsessão pode agravar o processo, porque não estão preparados para receber as agressões que os desencarnados venham a fazer. Em tais casos, não há também o esclarecimento do espírito necessitado, que fica mais enraivecido ainda. Então, vê a quantidade de coisa que tem para fazer com o encarnado. Reunião evangélica. Tem aqui na segunda e no sábado. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nego vem, até que vem, mas não para a reunião evangélica. Vem porque vai tomar paz. Só isso. Tira os passes, some todo mundo. Um dia eu falei isso aqui para o Júlio. Vamos parar de dar os passos na segunda-feira? Não, acabar, ela vai acabar com eu. Acaba. Simplesmente acaba. Porque a pessoa não vem com interesse em entender o Evangelho de Jesus. Não vem com interesse em entender o Evangelho de Jesus. Não está nem aí. Entendeu? Ele está lá sentado, feito um dois de pau, a maioria das vezes fica fofocando, já chega falando mal da vida do vizinho, está entendendo? E fazendo fofoca. Viu ciclano, encontrando, não sei o que lá, olha o que aconteceu hoje, viu a notícia que saiu. É o papo lá que acontece. Nem não respeita nem o tempo. Aí quando você faz uma reunião evangélica, senta na graxa todo mundo que chama para a responsabilidade, achar ruim, mas fulano, fulano exagerou, né? Exagerou uma cebola. Uma cebola, devia ter exagerado mesmo, tá entendendo? Para ver se cai um pouco a fichinha das pessoas e sabe respeitar o que é o Evangelho. Porque não sabem respeitar. Verdade é essa, porque na reunião evangélica, eu adoro meus irmãos protestantes, eu gosto deles. Gosto. Porque eles têm mais esforço do que a gente para fazer as coisas. Você vê eles vão tudo bem vestido, direitinho, com a sua roupinha lá bonitinha, sua Bíblia debaixo do braço, vai, abre a Bíblia, lê, pode não estar entendendo nada, mas está lendo, está fazendo alguma coisa, está se esforçando. O Espírito também é um Evangelho segundo o Espiritismo traz. Não traz nada. Chega, faz um olho de pau dele. Mas que é o Evangelho? Que é Evangelho? Está nem aí, meu. Se você não trouxer a coisa aqui no papel, alguma coisa explicando, se você for só ler, também tudo faz, porque não vai entender nada mesmo, porque não está interessado nisso. Falta interesse da pessoa. É isso que a gente não deve aceitar. E eu não aceito, está entendendo? E eu falo mesmo. Porque eu não só falo de boca, porque eu faço assim também. Eu quando venho para estudar, para o Evangelho, seja lá qual for, eu venho sabendo qual é o tema. Eu já estudei antecipadamente, eu sei muito bem o que vai acontecer tudo ali. Não vou me pegar de surpresa. Porque existe uma rotina que deve ser feita, entendeu? Olha, tal dia vai ser tal assunto, vai ser tal assunto. Todo mundo sabe qual é o assunto, é uma sequência, a gente vai estudar o Evangelho inteiro. Entende? E é assim que deve ser feito. E é assim que a gente deve encarar. Mas as pessoas não vêm. E não vêm com esse intuito de querer saber quem é Jesus e os ensinamentos de Jesus dentro da doutrina espírita. Se você convida para estudo, se o Evangelho, que é uma coisa, feijão com arroz, todo mundo fala, nego não vem nem faz esforço para estudo, que é um ponto acima, aí fica difícil de vir mesmo. Não vem. Nós já perguntaram aqui, por que a gente não bota passos aqui na reunião do estudo? Não bota, porque vai acabar com os estudos. Vai acabar. Não, vai vir estudar aqui aquele que quer estudar. Entendeu? Para aprender alguma coisa doutrinária que a gente está trazendo, tirar dúvida, perguntar, fazer algum. Porque estudo é isso, sabe? Como é que você pode aprender uma coisa sem estudar? Você vai aprender sem estudar? Impossível, né, meu? Uma coisa não acontece por osmose. Uma coisa que acontece, estudo é por esforço, por dedicação.
É você sentar, pegar o livro, ler, não está difícil, vou ver outra coisa, como é que eu tiro essa dúvida, que palavra é essa, vou no dicionário, entende? O que é que ele quis dizer com isso? Será que é isso que eu estou entendendo? Ou liga para fulano, pergunta para a mulher, para o marido, ué, você está entendendo o que está aqui? Então, isso é estudo. Eu estava começando a empolgar agora. Eu ia começar a subir a cadeira agora, né? Mas fica para a semana que vem, já chegou a nossa hora. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então vamos levar os nossos pensamentos e afetos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões e a equipe espiritual que coordenou os estudos da noite. Agradecendo não só pelos ensinamentos, mas pelas oportunidades de trabalho e pelos atributos que nos dá, Pai. Lembrando que se o Senhor nos permitiu ter esses talentos e desenvolvê-los, é porque devemos esses talentos ao mundo. Nós temos o dever de trabalhar a nossa excelência para com o próximo. Fortalece a nossa coragem e o nosso bom senso, para que saibamos enxergar esse caminho e ter a firmeza moral de segui-lo, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.